Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã para o trabalho de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para dar início ao trabalho, eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Texto 12, Educação no Lar. Vós fazei o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longo sacrifício, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, pois secundâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçam a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, neste momento, pedir a proteção da equipe espiritual desta casa, pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoa, nos proteja, para que esse trabalho seja iluminado, levando a palavra de Jesus a quem mais necessita. E também pedir para que ilumine a nossa irmã Sueli Bilac, que é a explanadora da noite. Que assim seja. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os órfãos, é o item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não o desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática da sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os tivesse esperando?
Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. A mensagem que nós acabamos de ler é de 1860, mas não deixa de ser muito atual, porque ainda existem tantos órfãos neste mundo sem um mínimo de atenção, de proteção e cuidados. Crianças que não têm pais nem responsáveis que as assistam, amparem e orientem, que vivem de esmolas e favores, sendo vítimas da maldade humana. Podemos imaginar como é ser só, abandonado, principalmente quando crianças? Há muitas que, mesmo tendo pais, família, são negligenciadas por eles, não tendo o mínimo necessário para um crescimento saudável, sem alimentação, sem um teto para se abrigar, sem roupas para se agasalhar e a educação que garante o futuro. São crianças que fogem de suas famílias para se livrarem dos maus tratos. São crianças vulneráveis que estão mais perto das más influências, das drogas, da vida desregrada, convivendo com criminosos, abusadores, que fazem delas escravas, que as colocam para pedir esmolas, para roubarem, para enganarem e se aproveitarem de pessoas de boa fé. Crianças que vivem nas ruas têm motivos para ter sentimentos de ódio, rancor, inveja, tristeza para com os homens e em relação à vida. Elas não conhecem uma estrutura familiar que as ajude a julgar os acontecimentos e o comportamento dos homens. Desenvolvem a desconfiança em relação aos adultos e sobre tudo que as rodeia, tirando delas a simplicidade, a ingenuidade e a bondade que fez com que Jesus pedisse que nos comparássemos às crianças para conquistarmos o reino dos céus. São crianças que necessitam da nossa caridade, não a caridade dada como esmola, muitas vezes sem nem olhar para seus rostos tristes, cansados e sem esperança, mas sim a caridade vinda do coração, a caridade que procura dar amparo e dignidade. Quantas destas crianças poderiam ter um futuro melhor se fossem acolhidas por uma família de boa vontade, com boas intenções? Quantos não poderiam mudar a sua vida e as vidas ao seu redor, tendo oportunidade de se desenvolver em um ambiente saudável, amoroso, seguro, sem ter que passar o dia nas ruas e à noite voltar para um lar desregrado, sem amor e muitas vezes nem ter para onde voltar, tendo que dormir pelas calçadas, ao relento, com frio, com fome, com medo? Quantos adultos infratores poderiam ter tido um futuro melhor se tivessem tido uma infância melhor? Se tivessem tido quem os acolhessem e amparassem? A sociedade tem grande responsabilidade para com essas crianças abandonadas sem os cuidados necessários. Essa mensagem é um apelo para que amemos essas crianças, que as amparemos e que nos lembremos que Deus permite que elas cruzem nossos caminhos, mesmo que seja pela maldade dos homens, respeitando seu livre-arbítrio, para que exercitemos nosso amor ao próximo,
nossos bons sentimentos e pratiquemos boas ações. Devemos lembrar também que esses órfãos podem ser nossos entes queridos do passado, que podemos estar agora tendo a oportunidade de resgatar desentendimentos de outras encarnações. Devemos lembrar também que somos todos irmãos e que devemos procurar atender principalmente aqueles que sofrem. Lembremos sempre que a forma de se fazer a caridade diz muito sobre quem somos e se estamos aproveitando bem os ensinamentos de Jesus, amando o nosso próximo como Jesus nos amou. O auxílio e a caridade devem sempre ser feitos com o sentimento de amor, nunca criticando, impondo condições, fazendo apressadamente, como para se livrar de uma incumbência imposta e mal-vinda. Pois assim não estaremos contribuindo para a elevação moral e espiritual nossa e nem de quem recebe a ajuda. Devemos nos preocupar sempre com os sentimentos de irmãos necessitados a quem queremos auxiliar. Devemos lembrar que se damos uma esmola, uma ajuda a um irmão necessitado, ele talvez gostasse de não receber a ajuda, mas a necessidade por ter filhos famintos ou até mesmo doentes o obriga a baixar a cabeça e receber. Sempre que pensamos em ajudar alguém, tentemos antes nos colocar no lugar dessa pessoa. O sentimento de empatia nos ajuda a melhorar a forma como tratamos irmãos carentes que precisam da nossa caridade. Pensemos na sorte que temos por termos uma família, termos o amparo e o aconchego de um lar e tentemos ver em órfãos da sociedade um irmão, um amigo, um filho do qual podemos amenizar o sofrimento com carinho. A verdadeira caridade cristã ameniza o sofrimento de quem a recebe e eleva espiritualmente a quem a faz, se estendendo aos seus entes queridos pelo exemplo. E quem merece e necessita mais do nosso bom exemplo cristão que uma criança abandonada? Pensemos com carinho nesta mensagem. Procuremos auxiliar nossas crianças carentes, mesmo que com gestos de carinho, um sorriso, uma palavra de bom ânimo. Não podemos nos esquecer que um dia podemos ter sido aquela criança, ou podemos vir a ser em uma nova encarnação. Amor e caridade a um irmão é uma das maiores das leis de Deus. Vamos respeitar e seguir esta lei, para o nosso bem e para o bem da humanidade. Gratos e até a próxima explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. E se você gostou do assunto de hoje, curta, comente e compartilhe para que outros irmãos possam ouvir também. Fiquem com Deus. Então vamos agradecer a Deus, agradecer o amparo da equipe espiritual que esteve conosco, agradecer por mais esse momento de aprendizado, pedir que Jesus acompanhe nós em todos os momentos da nossa vida, que assim seja.